Os irmãos e irmãs, tanto na primeira leitura como no Evangelho, nós vemos que na primeira leitura, os irmãos de José, movidos pelo ciúme, olha o que é o ciúme, né? Tinha o ciúme do irmão, porque nasceu na velhice, e segundo eles, o pai amava mais esse filho do que eles, né? O pai fez uma túnica bonita para esse filho que nasceu na velhice, né? E despertou neles o ciúme, a inveja, e aí eles começaram a tramar a morte do irmão. Veja o que é o ciúme, a inveja, o que ela é capaz de provocar. Não é com um estranho, com o próprio irmão, por ciúme. Depois nós acompanhamos todo, eles queriam matá-lo, daí acharam melhor jogar ele numa cisterna, e por fim acabaram vendendo, né? José. Depois nós sabemos que vai ser José no Egito que vai salvar eles da fome. Por isso a pedra que os construtores rejeitaram se aplica a Jesus também, a pedra rejeitada que vai salvar a humanidade. Então, na primeira leitura, esse fato curioso, que tem um paralelo, uma ligação forte depois no Evangelho também. Então, na primeira leitura, podemos dizer que Jesus foi vendido, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, movido pela ganância, né? Aqui, por ciúme, venderam o irmão por 20 moedas, né? No Santo Evangelho, Jesus falando também dos proprietários que tinham uma grande vinha, mandou seus mensageiros e eles não ouviram, mandou um primeiro, depois de novo, e assim, por fim, mandou o seu próprio filho. Que nós temos uma alusão a Deus, que ao longo da história sempre enviou seus profetas, né? O primeiro que foi enviado, João Batista, que veio para preparar os caminhos do Senhor. Depois enviou outros profetas também. Muitos não foram aceitos, muitos foram rejeitados, perseguidos, não? Por fim, mandou seu próprio Filho, Jesus Cristo. E sabemos muito bem como terminou também. Então isso tudo serve para mostrar um pouco como que o pecado, desde o início da criação, muito embora Deus nos tenha feito para amá-lo, conhecê-lo e servi-lo, mas as feridas e as consequências que o pecado causou na humanidade e que causa até hoje. Alguém poderia dizer, mas eu não fiz nada disso, né? Eu não traí Jesus, eu não vendi, né? Pode ser que a gente não tenha traído como eles traíram, né? Da forma como eles fizeram há 2000 anos. Mas e hoje, como que nós podemos trair a Deus? Através do nosso pecado, do nosso orgulho. Cada pecado que nós fazemos fere o coração de Deus. É uma traição. Todo e qualquer tipo de pecado, orgulho, ou indiferentismo, aquele coração fechado que não é só com o derramamento de sangue que nós ferimos, né? A indiferença, esse viver como se Deus não existisse, né? Quantas pessoas que estão no mundo vivem, mas como se vivesse única e exclusivamente para as coisas do mundo, né? Tão preocupadas com aquilo que é transitório e passageiro, e esquece aquilo que é eterno e definitivo. Se esforçam tanto para conquistar as coisas do mundo, não que isso seja pecado, esteja errado, mas estão tão mergulhados e tão preocupados com as coisas aqui de baixo, que esquecem as coisas lá de cima. Passa o dia inteiro, a semana, o mês, o ano, uma vida longe de Deus. E muitos morrem nessa situação.
Acho que o tempo da quaresma também é um tempo para nós olharmos um pouco também para essas realidades eternas. Será que a nossa vida é só matéria? Será que nós estamos nesse mundo só para comer, beber, vestir, ter e possuir? Será que Deus nos fez só para isso? Penso que não. Deus nos fez para Ele. A nossa vida nesse mundo ela só tem sentido se o nosso caminhar é um caminhar iluminado pela fé. A nossa meta é Ele. Só que nesse caminhar a gente tem que estar atento, porque a nossa natureza humana ela foi ferida pelo pecado. Então nós trazemos dentro de nós essa tendência, essa força que nos atrai, nos afasta de Deus. É isso que o pecado faz. E ele nos afasta de tantas formas, nos tornando indiferentes a Deus e as coisas de Deus. Aquilo que São Paulo dizia, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu acho que muitas pessoas esqueceram disso, que nós apenas estamos no mundo, mas nós não vamos ficar nesse mundo. Se fosse assim, ninguém teria partido. Quantos já se foram? E um dia também nós iremos. E a pergunta que nós devemos fazer: sabemos que vamos, e de fato iremos, mas para onde? Você e eu estamos caminhando para onde? Ou o nosso caminhar é só um caminhar por caminhar? O que nos move? Qual é a razão da nossa vida? Em que eu acredito? Será que é só no mundo? A minha vida consiste só nisso? E a vida eterna? Jesus foi muito claro, que Ele preparou um lugar para cada um de nós. É preciso conquistar. No Evangelho diz, né? Depois que desprezam os profetas, os enviados, o próprio Filho, diz: tirará a vinha. Já sei o que vou fazer, vou tirar a vinha desse povo que não produziu frutos, e vou dar a um outro povo que produza frutos. A nossa vida, ela precisa produzir frutos, mas não só frutos para o mundo, frutos para Deus também. Aquilo que o padre falou uma vez, lembra? A maior decepção de quem planta um pé de laranja, lembra? É quando ele vai no pé de laranja e não encontra laranja. Afinal de contas, ele plantou o pé de laranja para quê? Para sombra? Não. Cadê os frutos? Tirará desse povo que não produz fruto e dará outro povo que produza fruto. Precisamos produzir. Deus, no final da nossa vida, nós seremos julgados, todos nós, pelos frutos que produzimos e não só pela sombra. Louvado seja nosso Senhor Jesus.